Alô, porteiro amigo, boa noite. Vamos começando mais um programa aqui nessa quarta-feira, fim de novembro. Ponto. Tá acabando o ano, hein, Marisa? Você vê, menino. Tá quase. E chegamos no programa que eu prometi a semana passada. Vamos falar sobre... A convenção coletiva. Tá vendo, pessoal? E hoje só tem quem aqui para falar? Doutor Gabriel. E doutora Maria José. E vamos nós aqui passar para vocês. Se tiverem dúvida, liguem, mandem mensagem, tá? Que a Isso gente vai mesmo. estar respondendo. A gente vai estar passando o WhatsApp aí para vocês. Isso E mesmo. aí, pelo WhatsApp, vocês terão todas as dúvidas esclarecidas. Mas aqui a gente vai passar o que tem na nossa convenção coletiva para vocês, tá? O que vocês já podem estar utilizando, como que vocês vão estar fazendo. E eu vou passar aqui para o meu jurídico, que é o meu braço direito, para ele estar falando um pouquinho sobre o que aconteceu. Vamos lá, vou falar aqui a parte jurídica, tá? Aí a gente vai explicando para o trabalhador. Bom, gente, novamente, ó, a convenção coletiva é um documento que os sindicatos por excelência produzem, tá? O que significa isso? Significa que um sindicato, uma vez por ano, como obrigação, como dever, deve sentar com outro sindicato e produzir aí uma série de produzir uma negociação, né? Fazer uma negociação coletiva, uma negociação com outro sindicato, para estabelecer algumas cláusulas que vão entrar no seu contrato de trabalho. Então, assim, a CLT, que é a lei federal sobre sobre o contrato de trabalho, a relação de trabalho no Brasil, ela existe, mas ela tem aí a inclusão dessas leis que os sindicatos organizaram, tá? Ou seja, esse reajuste salarial, por exemplo, que o senhor recebe aí, porteiro, faxineiro, que esse ano, já vamos entrar melhor nesses termos, né, nesses índices e tudo mais, esse reajuste salarial, ele não é simplesmente uma faculdade de quem emprega te dá ou não. Ou seja, o seu patrão, o seu empregador, ele não pode simplesmente decidir se ele vai ou não cumprir. Por quê? Porque a negociação coletiva ela tem força de lei, ou seja, ela tem que ser cumprida. E a nossa convenção, a nossa Constituição Federal, ela reconhece a validade das convenções coletivas, ou seja, ela reconhece a validade dessa negociação, que no caso aqui a Maria José fez, e juntamente com o Sinconed, né, com o jurídico, eu, Maria José e todo mundo fizemos, durante esse ano de 2024, que foi se instrumentalizado, né, nesse negócio chamado convenção coletiva. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber é que não se decide, não cabe ao empregador decidir se vai aplicar ou não o que os sindicatos negociaram. Tem que ser aplicado. Né, Maria José? Isso daí. É o primeiro ponto que é Quando importante. o doutor fala aqui sindicatos, tá, pessoal, para vocês entenderem. Boa, O Maria. Sinconed é o sindicato laboral, que é o quê? É dos trabalhadores, porteiro, faxineiro, zelador, assessorista, jardineiro. Bom, nós aqui, Sinconed, nós representamos vocês, tá? E do outro lado, nós temos o Sindiconde, que representa quem? O seu patrão, aí, o seu síndico. Então, há uma roda de conversa lá, como nós fizemos nossa assembleia. E chamamos vocês, e em assembleia ficou decidido vários pontos onde vocês me deram carta branca para mim sentar com o patronal e conversar. O Sindiconde, por sua vez, senta com os síndicos, com as administradoras, para ele me trazer pautas, tá? Exatamente. Ele me traz pautas e eu trago pautas. E aí, por isso que se começa essa conversa sempre em maio, junho, para se terminar no fim de setembro. Tá bom? Olha quanto tempo leva, pessoal. Não é fácil assinar uma convenção. Pode até parecer, né? Eu sei porque eu também já fiquei aí, hein, pessoal, aí no condomínio. E quando a gente recebe o boletim que a gente lê, talvez a gente não sinta, tá? Na primeira impacto, assim, a gente fala, nossa, eu queria mais, né? Porque a gente sempre quer mais. É isso. A gente sempre quer, isso é normal. Só que a gente tem que entender também que
esse querer mais pode causar muito desemprego. Então, a pessoa que está representando vocês, que vocês colocaram ali na assembleia para ir lá e negociar, todo Uhum. esse índice foi colocado em assembleia, no qual a gente vai estar falando para vocês agora do aumento, quanto foi na sexta, quanto foi nisso e naquilo, para vocês entenderem, então, como que funciona. Eu estou explicando para vocês como vai. O síndico, por sua vez, ele vê o que para ele traria lucro, ele leva pro Sindiconde. Vocês, por sua vez, me traz para mim, olha, isso aqui seria bom para nós. E eu vou lá e seguro, sem que vocês percam nenhum direito. É isso aí. Bom? Bem como a Maria José propriamente explicou, essa convenção coletiva é uma negociação que tem uma autorização da base, né, representativa, ou seja, tanto dos trabalhadores quanto dos empregadores. E aí ela senta enquanto representante dos trabalhadores e começa a fazer a negociação, que novamente é imposição legal, ou seja, tem que ser aplicada. Aí a partir desse momento se confecciona um documento, né, todo ano, que chama-se convenção coletiva e tem um negócio chamado, primeiro ponto que vocês precisam saber é database, tá? A database da categoria do Sinconed foi convencionado que vai ser dia 1º de outubro. O que significa database? Então, toda vez que chega dia 1º de outubro, é o momento em que uma nova convenção coletiva passa a vigorar, ou seja, passa a ser aplicada, porque essa é a database da categoria que foi convencionado também por negociação coletiva, só que talvez há 20, 30 anos, né? Então, 1º de outubro é a nossa database. E se por um acaso você pode ver uma pergunta assim, e se não chegou num consenso? Não houve um consenso, não houve uma convenção coletiva, né, Maria? Porque pode ser que não haja, né, Maria? Pode. Não Como é fácil, pode? né? Pessoal, vocês não fazem ideia o quanto é difícil, viu? Não é fácil. Tá? É um mês assim, principalmente o mês de setembro, tá? Eu até brinco, porque o mês de setembro, o meu aniversário, é o mês mais tenso para mim, né? Eu falo, se eu sobreviver setembro... Passa tudo. Aí a gente fala, não, passa tudo. Aí chega outubro, depois nós vamos entrar lá para falar um pouquinho sobre outubro, que foi o outubro vermelho pra gente. Foi um outubro muito difícil. Não foi rosa, foi vermelho. E assim... Aí vocês vão conseguir entender um pouco do que se passa, sabe? Então, não é uma negociação que você fala assim, não, nossa, setembro chegou lá, sentaram, né, numa mesa lá, bateram um papo, tomaram um cafezinho e pronto, ficou assinado. Não. Exato. Às vezes você dá meia-noite, você tá ali matutando, né, até para vocês entenderem que a cabeça tá estourando. E você fala assim, eu não posso, porque quando... Eu falei para vocês, tá? Que o síndico, as administradoras sentam com o patronal, elas sentam para pedir. E aí eu já venho com uma cláusula nossa de convenção aqui para o Gabriel explicar até para vocês. Nosso vale transporte, que era uma das coisas que foi pedido para mexer e eu não deixei de jeito nenhum. Explica, Gabriel. Então. Aí já vou falar do vale transporte exatamente. Mas só respondendo a última pergunta ali, a última questionamento que eu levantei. Se não fecha a convenção coletiva em outubro, exatamente, existem várias situações, mas é importante que vocês saibam, trabalhador, se não fecha, não tem reajuste aplicável. Ou seja, se a gente não consegue chegar num consenso, dia 1º de outubro, não tem reajuste salarial. Pode ser que venha depois? Pode ser, com certeza. A gente vai brigar para isso acontecer, mas isso é mais uma demonstração do papel importante de um sindicato. É ali que se faz, que se determina, e só depois desse consenso é que você tem o seu reajuste, né? Então, já entrando agora propriamente nas questões relacionadas a esse ano, nós tivemos inicialmente... Quer começar pelo Vale Transporte ou podemos começar pelo reajuste salarial? É que eu queria começar por uma coisa que queriam tirar deles, queriam aumentar bastante, beleza, né? Perfeito. Nessa rodada de negociação, encabeçado pela Maria José, pelo jurídico, né, por mim e tudo mais, nós tivemos algumas discussões bem importantes com o patronal esse ano. E uma delas foi a questão do intervalo intrajornada, né? O intervalo intrajornada. O que é o intervalo intrajornada, para vocês terem uma ideia? O intervalo intrajornada, ele é o horário de jantar, o horário de almoço de vocês. Chama-se, juridicamente falando, chama intervalo intrajornada. Que é aquela 1 hora que o empregado, né, o trabalhador, tem direito para
almoçar, para jantar, para recobrar as energias no meio da jornada de trabalho, né? Não precisa ser necessariamente no meio, mas ali, durante a jornada de trabalho, tá? Importante, não pode ser, o intervalo entre a jornada, quem está nos ouvindo, não pode ser dado, a pessoa entrou no trabalho já ganhar 1 hora para descansar, porque a pessoa chega em tese descansada, né? E não pode ser 1 hora antes de terminar a jornada de trabalho. Ah, eu posso sair mais cedo? Não, porque não pode também, porque o intervalo entre a jornada é para você recuperar suas forças, tá? Pra você comer, para você dar uma lavada no rosto, para você tomar um cafezinho e pumba, voltar para o trabalho para terminar a jornada. Pois bem, em 2017 teve a reforma trabalhista, né? Todo mundo sabe aí da reforma trabalhista que, de certa forma, foi bastante de encontro aí ao direito dos trabalhadores, né? Piorou bastante para o trabalhador brasileiro, né? E aí uma das coisas que o Sinconed lutou e conseguiu manter, que a reforma trabalhista determina de forma diferente, né? Foi o seguinte, a reforma trabalhista falou assim, aquela 1 hora de intervalo entre a jornada, como era antes, se você perde 10 minutos, ou seja, eu descansei em 50 minutos, perdi só 10. O empregador falou para você, o seu patrão falou para você assim, não, pode voltar, só falta 10 minutos, eu vou voltar, pode voltar a trabalhar. Não, falta só 15 minutos, pode... Precisa não. Se ele suprimisse 5, 10 ou 15 minutos, que seja, da sua jornada, ele tinha que pagar 1 hora inteira para você com um adicional de 50%. Por quê, gente? Mas por que só 10, 15 minutos? Porque é o seguinte, essa é uma lei que visa a sua saúde, a sua rigidez física, a sua atenção. Não se brinca com saúde, não se brinca com rigidez física, não se brinca com atenção. Então é 5, 10, 15 minutos, mas é o seu momento para você se recobrar. Mas a reforma trabalhista veio e falou assim, não, se o trabalhador... Antes, então, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, pagava a hora inteira. Depois, paga-se só o que foi suprimido, ou seja, 5, 10 ou 15. Olha a diferença. Por sua vez, a Maria José, o Sinconed, ele determina na nossa convenção coletiva que tem que ser mantido 1 hora. Seja 5, seja 10, seja 15, é 1 hora o intervalo entre a jornada do trabalhador, não é 10, 15, 30 minutos. Justamente por conta disso, né, Maria? Saúde Sim, não se brinca, né? não dá, né? Como é que pode uma pessoa não ter o seu horário de descanso, de almoço ali, de jantar, de tomar seu café, seu suco, seu lanche, seja o que você quiser, mas é seu, né? Ainda mais um trabalho que exige atenção, né, Maria José? Imagina você tem que ter fica... atenção, né? A partir do Exato. momento quando você não tem aquele momento seu, você vai começando a ficar desgastoso ali, você já não presta mais Desatento, né? atenção, aí acontece algo errado. Aí a culpa é sua. Pois bem, por isso mesmo que o Sinconed tem. Está vendo como a convenção coletiva ela é importante? Ela determina uma coisa que a CLT determina outra. Isso daí é uma conquista sindical, não é uma conquista da CLT. Mas, então, sua vez, a negociação coletiva é uma discussão, né? Então, o patronal, o sindicato dos empregadores, né, ele quis que isso fosse feito igual à CLT. Ou seja, que houvesse aí uma diminuição da proteção do intervalo entre a jornada, né, Maria José? Isso mesmo. E isso foi uma cláusula bem forte no meio, né, nesse ano, na negociação desse ano, né, Maria José? Foi muito difícil. Como é que foi essa situação aí? Perdeu noites de sono com isso daí, né? Muitas noites de sono, uma gastrite mais forte, vou até estar fazendo endoscopia de novo. Então, pessoal, não é fácil. Quantas cláusulas a gente pensou junto daí pra dar pra eles, pra não tirar, Maria José, você lembra? Olha, acho que foi umas 50 ou mais, né? Pensamos tudo que era possível e impossível, né, Maria? Isso, né? E aí a gente foi segurando todos os direitos. Na verdade, conseguimos segurar todos, né? A gente não deixou que nenhum direito fosse tirado, que era a pauta, né? Vamos tirar direitos. Exatamente. Eu gostaria que os nossos ouvintes aí, os nossos porteiros, faxineiras, zelador, assessorista, bom, toda a galera de condomínio que está nos ouvindo e que é direto pelo condomínio, entendesse que a convenção, tá? Que tá ali, se, tá? O próximo ano, o empregador vir querer tirar alguma coisa, não é fácil para manter tudo que tá ali, não, pessoal. Tem gente que fala assim, não, é direito adquirido. O que é direito adquirido? Gabriel, explica para eles o que realmente é o direito adquirido. Direito adquirido, boa fala, Maria. Direito adquirido, o que a Maria José falou? E se, por exemplo, a Maria José cedesse
e deixasse ser igual a CLT, né? Uhum. Eu teria direito adquirido. Eu que já faço, já pratico essa intervalo intrajornada da forma como a convenção coletiva determinava e não determina mais. Isso é direito adquirido. Então, meu amigo, não é bem assim. Direito adquirido é quando quando o empregador te dá alguma coisa, né, mas assim, fornece alguma situação para você que não tem determinação legal. Por exemplo, toda semana que eu acerto, faço uma coisa legal lá no trabalho, bato minhas metas, presto muita atenção, não deixo ninguém sair, toda semana o síndico vai me dar R$ 100. Toda semana. Já há uns 2 anos. Isso na convenção coletiva, o Sinconed não fala que isso tem que acontecer. Não está lá na convenção coletiva. A CLT não fala que isso tem que acontecer. É o síndico que faz isso acontecer. Isso é direito E isso adquirido. daí ele não pode tirar, porque isso é direito adquirido. Agora, quando se está numa norma coletiva, que é no caso na convenção coletiva, quando há a supressão, ela não necessariamente é um direito adquirido. Aí você me fala o seguinte: se hoje cair, por exemplo, diminuir ou tirar o adicional por tempo de serviço, por exemplo, não pode ser absurdo, que não vai acontecer, mas tira no ano que vem o adicional por tempo de serviço. As pessoas que recebiam continuarão recebendo? Nesse caso, sim, porque é um direito adquirido, mas não só pelo direito adquirido, mas pela diminuição salarial. Ela não pode ter diminuição salarial. Agora, ao intervalo entre a jornada, não. Por que não é direito adquirido? Porque a convenção coletiva falaria que pode ser feito e a CLT também fala que pode ser feito. Isso não necessariamente acarretaria numa supressão de valores, numa supressão de direito, de valores salariais, né? Então não é direito adquirido. É um pouquinho confuso, mas o que eu posso dizer para vocês de forma bem assim, né, categórica, é que essa questão do intervalo entre a jornada não é direito adquirido. Pode ser suprimido caso o Sinconed e os sindicatos dos empregadores entendam para que seja, né, negociado esse direito. Né? Pois bem, colocada essa situação do intervalo entre a jornada, a pauta do sindicato patronal era que isso fosse, de fato, igual a CLT, né, Maria José? Sim, bem isso. Que poderia aí acarretar numa diminuição de valores para a nossa base, porque quantas pessoas na nossa base aí não recebem o intervalo entre a jornada indenizado, né, Maria? Isso mesmo. Você, trabalhador, liga aí pra gente, conta. Você recebe? Como é que tá seu horário de janta? Como é que tá o seu horário de almoço? Exatamente. Como que tá a sua vida aí no condomínio? Manda uma mensagem, pode ficar sossegado, porque é sigiloso, tá? Sigilo garantido. A gente tem até dentro do nosso site o Disque Denúncia, pode denunciar lá, será respondido e resguardado todo o seu direito, tá bom? Exatamente. E aí, né, Maria, eles chegaram com essa pauta e o que nós fizemos? O que você fez? Resistiu. Não Resistiu. deixamos de jeito nenhum, até É, quase fomos aí estourando para acabar o prazo, né? Mas exatamente. conseguimos fechar ainda no mês de setembro para que você recebesse no dia Exatamente. 1º de outubro, né? Todos os reajustes necessários. Enfim, é para vocês terem uma ideia do que a convenção coletiva ela é um momento de negociação em que você pode ganhar e perder. Você pode levar suas pautas ou tomar uma outra pauta, vir com uma pauta mais difícil. No estado de São Paulo, só 2 sindicatos conseguiram manter as coisas como são. Isso é importante vocês saberem também. Os demais, aparentemente, não conseguiram. Por quê? Porque é uma negociação mesmo. É difícil, não é simples. E a gente só consegue porque a gente tem força e a gente precisa da atuação suas, tá? E a gente vai entrar nesse contexto também um pouco mais para frente. Mas é isso. O primeiro ponto que eles deviam saber é que não foi perdido o intervalo entre a jornada. Ou seja, se vocês têm aí, recebem 1 hora de intervalo entre a jornada, vocês continuarão recebendo graças à luta sindical desse ano, porque senão seria igual da CLT e todo mundo aí receberia um valor a menos no salário, tá? Passada essa parte, né, Maria? Nós vamos conversar agora sobre o reajuste salarial? Vamos passar o reajuste, daí nós vamos indo, ó. Se você não recebeu ainda, você vai estar recebendo aí no seu condomínio, tá?
Acredito que o pessoal aqui do Cambuí todos já receberam, tá? O nosso informativo do Sinconed. É isso aí. Mas vocês podem estar entrando também lá no site, tá bom? Tá lá, é só clicar, você vai conseguir ver. E a partir de agora, vocês vão ver, tá? Sempre sendo divulgado no nosso Facebook, Instagram e todas as redes sociais nossas, todas as cláusulas aqui, para vocês poderem estar tendo acesso, tá bom? É isso aí. Vamos lá. O reajuste salarial foi de 5%. Isso Explica, mesmo. Gabriel. Explico. O que é o reajuste salarial de 5%, gente? Significa que, a partir do dia 1º de outubro, não esqueçam, todo mundo tá nos ouvindo. Ah, mas é novembro nós já estamos, então você já recebeu o reajuste. Vale 1º de outubro, entretanto, você primeiro trabalha para depois receber. Então você vai receber esse reajuste em novembro. Por quê? 5 Você de novembro. trabalhou 30 dias em outubro, certo? O reajuste salarial de 5% significa o quê? Significa que todos os salários base do Sinconed, dos trabalhadores representados pelo Sinconed, devem sofrer esse aumento salarial de 5%, seja para quem está entrando agora no condomínio, seja para quem está no condomínio há 1 mês ou 70 anos, não interessa. Toda categoria tem um reajuste salarial de 5% sobre o salário vigente até dia 30 de setembro. 30 ou 31 de setembro? Tem 30 dias? 30 dias, desculpa, gente. Até dia 30 de setembro de 2024, você tem que calcular 5% sobre o salário base deles. O que é importante vocês terem em mente, né? Nós não vamos falar aqui valor por valor, porque é um documento público que vocês conseguem acessar, né? Sim, mas nós vamos estar colocando a tabelinha todinho lá no Facebook, no Instagram, tá bom? Entrem lá, siga nossas redes sociais. Isso significa, perfeito, isso significa que nenhum empregador pode pagar menos do que isso para nenhum trabalhador de condomínio. Ganho mais do que isso. Perfeito. 5% em cima. 5% em cima, perfeito, Marizé. Existe uma exceção que é quem é pago por hora. Aí tem uma série de exceções que aí tem que entrar em contato conosco pra gente analisar. Pra gente ver se pra tá ver sendo se tá certo ou não. Mas se você trabalha aí 12 por 36, 5 por 1, 6 por 2, 6 por 1, mesmo valor, não pode pagar-se menos do que aquilo. O que é importante que vocês saibam, né, Maria? Que se a Maria José, o Sinconed, conseguiu mais um ano, acho que são pelo 3º ano consecutivo, né, Maria José? Um reajuste acima da inflação, tá? Sempre acima, nunca ficamos igual, entendeu? Exatamente. De jeito nenhum. Acima da inflação. E foi acima do que o DIEESE é um site, gente, na verdade é um site, é um instituto de pesquisas intersindicais, tá? Ele é até uma organização, ele tem uns fins públicos também, tá? Ele solta várias matérias falando sobre os reajustes salariais e a média dos reajustes salariais até setembro era 4,8, ou seja, foi até acima do que a média dos sindicatos, né, como um todo, salvo engano 4,8, eu vou confirmar, mas eu me recordo que foi acima, inclusive que as categorias, todas elas, conseguiram. Não foi a maior de todas, obviamente, mas está ali acima do que as próprias negociações coletivas de outros sindicatos conseguiram, ou bem próximo de todas elas, sabe? Então, gente, que é importante vocês saberem, mas o valor de 5%, ele repõe que a inflação do período e te dá um aumento real, né? O que é importantíssimo que vocês saibam, gente. É óbvio, Maria José, a gente sempre quer o quê? 10, 15, 20, 30, 50%, né? E é uma coisa que eu acho que eu gosto sempre de frisar, Maria, eu acho que você também, né? Que esse aumento de 5% é aquele determinado pelo sindicato. Sim. Né? Não é nada obsta que o trabalhador que trabalhe bem, que faça um serviço bem feito, receba um reajuste além desses 5%. Sim, né? Certeza. Né, Maria? Então, assim, esse daqui é o mínimo. Se não tiver isso daqui, a gente vai em cima, vai atrás. Isso daí. Né? Mas a gente conseguiu, na sexta, Vale Alimentação, 10. Por que 10? Porque ela não entra tributo. O que é tributo, Gabriel? Explica aí pro nosso porteiro que às vezes não entende. Ele fala, por que 10 na sexta e não 10 no
No reajuste. reajuste, né? Vamos lá. Ainda que o reajuste salarial de 5% seja acima da inflação, ou seja, todo mundo teve ganho real esse ano, mais um ano, graças a Deus, por que o reajuste de vale alimentação ele é mais fácil você conseguir um reajuste maior? Gente, o que é tributo fica difícil eu explicar, mas assim, existem dois grandes tipos de pagamentos na Justiça do Trabalho que a gente pode explicar para vocês. Um que tem natureza salarial e outro que tem natureza indenizatória, tá? Aqueles pagamentos de natureza salarial, eles significam o quê? Você aumentou um valor, ele vai ter repercussão para todas as verbas pagas pelo empregador. Não se esqueçam que quando o empregador te fornece o emprego, tem um emprego ali, e você preenche essa vaga, ele te paga o salário, mais o FGTS, mais o INSS, cota patronal, INSS, cota empregador, enfim, tem vários outros pagamentos que estão embutidos, né, nessa contratação que é obrigatório ser feito, tá? Então, um aumento de 1% no salário repercute no FGTS, no INSS, enfim, vários outros pagamentos, né, devidos por força de lei, que é o pagamento ou o valor com natureza salarial. Por sua vez, quando um pagamento tem natureza indenizatória, que é o caso do Vale Alimentação, aquele aumento ele fica restrito àquele aumento. Ou seja, não repercute em FGTS, INSS. Então, até na própria negociação fica mais fácil você conseguir negociar com o empregador, né, Maria José? Isso mesmo. Um reajuste acima ou maior ou consideravelmente maior, porque ele não vai ter desdobramentos para outros pagamentos, né? Esse é o passo negocial, a ideia negocial por trás dessa situação, né, Maria? Então, Isso. 10% de reajuste na cesta é bem considerável, né? Fala pra gente um pouquinho dessa negociação do Vale Alimentação. O que acontece, pessoal, tá? Quando, tá, eu também estava aí na portaria, eu também pensava assim, eu falava: "Nossa, mas eu queria 10 no reajuste, podia ser 5 na sexta, que não tinha problema". Mas é o contrário, pessoal. Por que o 10 na sexta? O Gabriel já explicou ali, mas eu vou fazer num jeito bem prático para vocês entenderem, tá? Eu vejo hoje, eu vou pagar o INSS e o FGTS. O que acontece? Ele sobe muito. Aí o que acontece? Eu tenho desemprego. E o que mais que vem muito, pessoal? Portaria virtual. A portaria virtual, ela vem assim, aproveitando-se desses aumentos para falar: olha, para mim vai ficar mais em conta se vocês ficarem comigo, né? Então, quando a gente está negociando, a gente tem que tomar muito cuidado. É E isso aí. 10% na sexta foi bom? Foi, pessoal, porque querendo ou não, a gente fez todos os cálculos e viu quanto vocês tiveram de aumento real ali na sexta. Não foi um aumentinho qualquer, não. Foi um valor bem razoável que a É gente isso mesmo. conseguiu subir. E aí a nossa cesta passou de R$ 496 para R$ 545,60, ou seja, para todos os trabalhadores representados pelo Sinconed, eles têm que receber um vale alimentação, vale refeição, enfim, qualquer situação dessa análoga a essa questão, ao vale, no valor mínimo de R$ 545,60 até dia 30 de setembro de 2025, tá? Então, assim, gente, se vocês receberem valores menores do que esse, nos procure. Se vocês receberem valores... eu tô aqui no condomínio, já recebia mais. Ótimo. Ótimo, feliz por você. O reajuste desse seu benefício será de 10%. Recebo R$ 1.000, vai receber R$ 1.100. Graças a Deus, a gente fica muito feliz, mas o mínimo aceitável para a categoria, tá? É R$ 545,60, tá? Qualquer questão que fuja disso. Existem exceções? Existem. Pode ser que um mês você receba um pouquinho menos. Se você, por exemplo, estiver afastado, tem umas coisinhas bem peculiares e bem pontuais, né? Mas nos procure pra gente ver se tá certo, tá bom? Outra coisa que foi mantida, né, Maria José, que é muito, muito importante para nós é a homologação no Sinconed, né? Sim, uma das coisas que queriam ser tirada, tá, pessoal? Eu segurei. Por quê, Maria? Mas por que a homologação tem que ser feita no sindicato?
porque é o momento de você ver se foi pago tudo direitinho, se os cálculos estão corretos, a liberação de FGTS, seguro-desemprego, ver se foi feito todos os depósitos. Ali tem pessoas capacitadas para estar olhando item por item. E eu tinha acabado de falar agora mesmo sobre a portaria virtual, né? E se tiver uma portaria virtual, existe uma multa, você paga. Aonde que você vai descobrir que você tinha essa multa para receber? No seu momento ali da homologação, onde o homologador vai perguntar para você o que aconteceu, como foi seu tempo trabalhado lá. É um momento onde o Sinconed consegue te proteger, trabalhador. É isso mesmo. Nesse momento mais vulnerável, né, Maria? Onde você está Isso. encerrando o seu contrato de trabalho, a homologação, como bem colocou a Maria José, é feita por profissionais capacitados que vão analisar valor a valor, né? E é possível, né, Maria? Sei que você fez Sim. muitas homologações. Muita. É comum não, mas é entendível quando há um equívoco ou não, né, Maria José? Muitas vezes, né, há realmente um equívoco, tá? Aham. Sem má fé, nem nada, né? Mas muitas vezes não, muitas vezes não depositaram o seu FGTS ali, o seu INSS está errado, e é nesse Exato. momento que a gente vai descobrir e vai fazer pagar tudo que é seu, que é devido a você. Exato. Né? Eu lembro muito, tá, pessoal? Numa das homologações minha, aproveitando para contar um caos, Boa, como Maria. diz uma do outro, eu homologando, eu falei, mas espera aí, tá faltando, na época, tá? Seria um valor assim de R$ 700. Então é um valor alto, né? Porque se você pegar R$ 700 em 2017, era um valor bacana. Opa, E eu fazendo, né? E o senhor que estava lá, junto com a administradora, ele olhou para mim, pessoal, e falou assim: olha, eu não quero porque o síndico é muito bom comigo. E eu expliquei para ele, eu falei: olha, o síndico é tão bom para o senhor, mas tão bom que ele mandou o senhor embora do condomínio, né? Ah, mas ele me deu uma geladeira usada. Tá, ele deu uma geladeira usada porque ele não queria no apartamento dele, pessoal. Então, se o síndico chegar em você e falar: olha, não vai lá homologar, não. Tá certinho aqui, eu sou muito bonzinho para você, depois eu te dou alguma coisa. Não acredite, pessoal. Tava faltando e muito. E esse senhor só entendeu que ele tinha esse direito porque ele foi homologar no sindicato. É isso mesmo. E foi má fé, sim. Não foi um deslize. Porque o que pode acontecer? A nossa convenção, ela tem bastante benefícios a vocês, que muitas vezes pode acontecer mesmo na hora de estar fazendo o termo rescisório e acabar esquecendo. E muitas vezes, ali naquele momento, a gente põe a ressalva e em 10 dias você recebe. É isso aí. Tá? Aí, se você não procura o sindicato e aceita fazer lá na administradora ou lá no condomínio, o que acontece, Gabriel? Muitas vezes você não pode não verificar um direito que passou. E outra, a nossa convenção ela é protetiva a ponto de que se a homologação não acontecer lá, você tem direito a uma multa. Né? Uma multa que pode chegar até 2 salários da categoria, né? Que nós estamos falando aí de R$4.200 mais ou menos reais, R$4.300. Que foi mandado embora, tá ouvindo aí o programa, tá? Tá acompanhando aí no YouTube, que depois vai para o YouTube e viu que não fez a homologação do sindicato. O que você tem que fazer? Qual que é o telefone, Gabriel? Telefone para maiores esclarecimentos. O nosso fixo é 3251-8318. O nosso WhatsApp é 988633811 e 994250945 ou ainda pelo e-mail jurídico@sinconed.com.br. Uma coisa importante que a Maria José disse aqui agora, gente, é o seguinte: nós temos uma base grande, nós temos uma base considerável. E infelizmente ainda nós não conseguimos estar em todos os locais a todo tempo, né, Maria José? Não dá tempo. Mas, se Deus quiser, cada vez mais, com a ajuda de vocês, nós vamos ter aí mais condições de ter mais pessoas que ajudem a gente a verificar, fiscalizar todo o cumprimento da convenção coletiva. E o que eu quero dizer é, se vocês verem alguma questão, não fiquem parados, perguntem, venham atrás. Nós não conseguimos, por si só, pegar os erros que estão por aí. Muitos nós pegamos, mas mais importante disso é vocês participarem. Participem do sindicato, tá? Né, Maria? E ainda, para vocês terem uma ideia, tá? Você fala assim, mas eu sou trabalhadora aqui em Olambra ou Capivari, tá bom?
A gente faz a homologação online, pessoal, tá bom? Exatamente. Então não tem desculpa de tipo, não, mas o sindicato está longe. Não, o sindicato está perto. O sindicato está do Tá lado. perto, é só fazer online a sua homologação. Deu errado? O sindicato vai cobrar do mesmo jeito. E Exato. vamos visitar vocês aí, tá? Estamos indo para Olambra, para todas as cidades nossas. Não vamos deixar nenhuma cidade sem ser visitada. É isso mesmo. Porque a gente quer que esse jornalzinho que a gente fez com muito amor e carinho para vocês, cheguem até vocês e vocês consigam nos dar um retorno. Fale pra gente, tá acontecendo tal coisa aqui. Olha, eu sei do meu amigo ali, ó. Liga para ele foi mandado embora e não fez a homologação do sindicato. Ele tem uma multa para receber. É isso aí. Tá? Então ele procura a gente que a gente vai estar auxiliando ele. E é importante que isso que ela disse. Não é desculpa de empregador dizer que é longe, não vou, tá? Porque nós fazemos hoje rescisão virtual. Para saber é só entrar em contato que a gente agenda bonitinho. Ninguém gasta gasolina e nem tempo mais. Todo Não mundo precisa. faz do conforto do seu lar, tá? Então, seguindo aqui nas convenções coletivas, né, Marisa? Vamos falar da portaria virtual? Bora falar da portaria virtual. Porque essa portaria virtual, ela é um problema sério. A gente sabe, né, que a tecnologia chegou, não vai ser o Sinconet que vai conseguir barrar toda a tecnologia, mas a perda do emprego para nós é muito complicada. Com E certeza. nós tivemos vários causos aí que já ganhamos, né? Por quê, tá? Existe uma cláusula dentro da nossa convenção, tá? Onde se eu tirar, eu sou lá a síndica do condomínio, eu resolvi pôr portaria virtual, existe uma multa, tá? E como que o trabalhador sabe se é devido ou não essa multa para ele? É só fazendo o que a gente acabou de falar ali em cima, entrando em contato com o Sinconet. É isso aí. Bom, pessoal, a gente sabe que está vindo aí a portaria virtual, mas nada substitui esse carisma de vocês, de estarem na portaria, de estarem cuidando, principalmente condomínio onde tem idoso, né? E assim, o que eu, como presidente do sindicato, quero pedir para vocês? A gente está fazendo um curso nesse sábado até de aperfeiçoamento, vamos fazer vários, mas pessoal, cuide com carinho do seu posto de trabalho ali, tá? Para você não ser substituído por uma máquina. É isso mesmo. Bom? E é isso aí, gente. Portaria virtual, ela é uma questão, nós temos umas cláusulas que preservam ou tentam preservar aí, de certa forma, o posto do nosso trabalhador, tá? Tem várias questões protetivas que vocês podem saber entrando em contato conosco, tá? E é o que a Maria José disse. Portaria virtual é legal, é importante quando faz parte de um sistema que tenha você lá dentro. Isso aí. Que conversem com o trabalhador, não que substitua o trabalhador. Isso pra gente é um pouco problemático, né? E qualquer dúvida relacionada à portaria virtual, aí entra em contato conosco, tá? Seguindo a convenção coletiva, que tem bastante coisa ainda, Maria? Tem. Olha aqui um ônibus, que legal. O nosso Vale Transporte, né? Que ele é abaixo do que o determina a CLT, né? Isso, bem abaixo, né? É, bem abaixo, exatamente. Nós temos aí como uma questão importante, gente, o Vale Transporte, tá? Falando bem sucintamente, o Vale Transporte é aquele valor que o trabalhador brasileiro deve receber para se locomover na ida e na volta da sua casa para o trabalho. Qual que é o valor que eu tenho que receber? Não é fixo, gente. É o valor que você gastaria para ir de um lado, da sua casa para o trabalho, do seu trabalho para casa. Não é da sua casa para o mercado, do mercado para o trabalho, ou do trabalho para qualquer outro lugar, tá? Ele pode ser feito tanto em forma de valores, né? Que é o vale combustível, aí tem que entrar em contato com o Sinconet para saber as peculiaridades para que isso aconteça, tá? Como ele pode ser feito em forma de passe mesmo, né? Se você toma 2 para ir, 2 para voltar, você tem que ter 2 passes para ir, 2 para voltar. Se for 3 para ir, 3 para voltar. Não interessa. O Sinconet, por determinação legal, por determinação do Sinconet, né? Você tem aí um desconto, porque é o que a gente fala no direito de benefício coparticipativo. Tem a cota parte do empregador e tem a cota parte do empregado também no custeio desses valores. A CLT determina
uma retenção de 6% do salário base. Por sua vez, o Sinconed conseguiu, na gestão da Maria José, derrubar de 6 para 3 para aqueles trabalhadores em condomínios e para 1 para aqueles trabalhadores de shopping centers. Então, assim, só aí você tem uma economia de 3% de salário base. Tá? Que, convenhamos, né, meu querido trabalhador, é uma bela de uma ajuda financeira ali. Bem grande, Porque né? se você fosse lidar somente com o que a CLT fala, você teria descontado o dobro do que é descontado hoje. É óbvio que a Maria quer descontar mais, né, Maria? Mas A nem gente sempre dá. quer que diminui, né, cada vez mais. E foi uma das coisas, pessoal, que me ofereceram assim, não, esse ano tem que ir para 5. Né? E eu não deixei, eu mantive os 3 ali para vocês, né? Por que que eu mantive? Porque eu sei o quanto faz a diferença na vida da gente, né? Esse valor. Então é muito importante, né? E aí, se você falar assim, mas eu vou de carro, eu vou de moto, tá, você pode? Pode. O sindicato tem o Vale Combustível, que você, a sua administradora, o seu condomínio vai, faz o pedido no sindicato, onde é homologado para se tornar, em vez de ser Vale Transporte, ser Vale Combustível, tá bom? Isso é uma procura que tem que ser feita, por quê? Se você ganha Vale Transporte, tá? E está vindo com o seu carro ou uma moto, você, sofreu um acidente. Como que fica, Gabriel? Ferrou, né? Ferrou. Em outras palavras, ferrou. Mas é isso. O acidente, enfim, tem que ser sempre analisado sob a luz dos fatos, né? É difícil falar efetivamente numa coisa macro, mas em tese, essa é uma situação complicada para o empregador, né? Isso daí é muito mais, é um conforto pro trabalhador, mas é muito mais para a segurança de quem emprega do que quem sai, né? Porque é uma determinação, o empregador ele tem que custear o vale transporte para a pessoa ir e voltar de transporte público. Não é de carro ou de moto. Sim. Né? Isso daí é uma concessão que é feita pelo empregador, que é importante. Não é porque eu posso, eu vou fazer do jeito que eu quero. Não. É uma relação em que são duas partes envolvidas. Então tem que ser interessante para quem trabalha também. E aí se dá a possibilidade do vale combustível, o Sinconed dá. Por quê? Porque se você ficar pagando valores aí, empregadores, como vale combustível sem essa chancela sindical, você está correndo risco desse valor se transformar em natureza salarial. Ou seja, ser reconhecido pelo Poder Judiciário que esse valor tem que refletir em todas as verbas, FGTS, INSS, papapá. Sendo que, com esse acordo coletivo, essa natureza ela é afastada. É declarado que esse é um valor que o trabalhador vai usar para equipar o seu carro com gasolina, álcool, elétrico, enfim, o que ele quiser, né? Mas só pode ser feito a partir do momento em que tenha um acordo coletivo com o sindicato, sob pena de vocês aí terem um prejuízo considerável, tanto para quem emprega quanto para quem trabalha, tá? E nós seguimos aqui, né, Maria José? Vamos fazer mais uma coisa que eu achei extremamente relevante esse ano que você conseguiu aí na negociação, é um benefício da saúde odontológica. Sim, você tá vendo? Porque como é gostoso, né? Dar um sorriso e tá com os dentes tudo bonitinho, né? Exatamente. E dor de dente, ninguém merece ter dor de dente, né, pessoal? Merece, né? Nossa, já tive, dói tanto, tá maluco. Você não consegue fazer mais nada, né? Você sabe que eu brinco muito lá em casa, eu falo assim, gente, vai escovar o dente, né? Porque eu nunca tive dor de dente. Eu vou no dentista, amo falar isso, porque eu sento lá e eu só faço limpeza e vazo. Eu odeio ir no dentista, mas eu vou de 6 em 6 meses para ver se tá tudo ok, né? E toda vez que eu vou, eles elogiam, falam, nossa, que bacana, né? Você não tem nenhuma cárie, não tem nada. Mas eu cuido, pessoal, eu sou a neurótica do dente, tá? De manhã eu escovo o dente, bonitinho, passo fio dental, acabei de almoçar de novo, depois de novo, depois de novo e antes de dormir de novo. Por quê, pessoal? É o nosso cartão de visita, né? É o cartão de visita, é isso mesmo. E eu preocupada com isso, eu falei assim, nossa, porque não é fácil, tá muito caro, né, pessoal?
E muitas vezes eu tive essa vantagem de toda vez que eu vou, eu não ter problema nenhum, mas às vezes um antibiótico que você tomou por muito tempo, enfraqueceu, você acabou criando ali uma cárie, uma gengivite, uma outra doença, e você não ter como ir, porque é caro, o dentista só de você sentar na cadeira dele, você paga um valor já, né, até para fazer uma avaliação. Então, é muito importante que você possa ir lá cuidar dos seus dentes, né, e ter aquele sorriso bonito lá na portaria, né, no qual você vai estar ali super bem cuidado. Exatamente, gente. É importante vocês terem essa ideia, essa noção de que hoje é possível você, da categoria, ser beneficiado por basicamente um benefício de plano odontológico mesmo, que ele abrange aí, ó, limpeza, tratamento de gengiva, extração, endodontia, que é o famoso canal, diagnósticos e atendimentos de urgência, tá? Então, isso daí, gente, não há mais por que o trabalhador representado pelo Sinconed botar a mão no bolso quando tiver um problema desse. Sim, é né? sem custo nenhum para você. Quem vai pagar é o seu patrão, tá, pessoal? Exatamente. E essa é mais uma responsabilidade assumida pela Maria José no início da sua gestão de cuidar da saúde do trabalhador. Então, saúde, dente, cartão de visita, importantíssimo, né? Sim, E essa é um benefício que ele foi conquistado pelo Sinconed. Ele deve, você que tiver qualquer dúvida, deve entrar em contato conosco para saná-las, tá? Existe aqui no próprio folder informativo da convenção coletiva desse ano o telefone de contato. Tem bases aqui em Campinas, basicamente atende em toda a sua cidade. Se não atender, nós vamos correr para fazer com que atendam, sabe? Vocês que são aí de cidades mais longe, de que não seja de Campinas, tá? É 011 o telefone, 914316623, tá? E deem feedbacks pra gente, se vocês não forem isso. bem atendidos, né, Maria? Isso, nos avise, né? A Nos gente avise. precisa que vocês nos avisem. Exatamente. Não tem, novamente, pro trabalhador, não para a família, tá? Pro trabalhador, ele é um benefício gratuito. Ou seja, você não tem que ter nenhum desconto mais no seu olerite. Aí o trabalhador pode chegar para mim e falar assim: aqui o meu condomínio já dá, porque tem alguns condomínios que já fornecem esse benefício, né, Marizé? Como é que eu fico? Bom, nós estamos analisando essas questões por agora, até porque é um benefício que se implantou agora em outubro. Entretanto, é importante que vocês saibam, principalmente empregadores, o seguinte: o trabalhador ele tem direito, a partir de outubro, de ter esse benefício, e o custeamento desse benefício, nos termos da convenção coletiva, ele é feito pelo empregador. Ele tem um valor ali na convenção coletiva, né? Um valor bem módico, mas ele tem, e isso ele é feito pelo empregador. Então, se o condomínio ele fornece um plano odontológico igual ou melhor, aí é uma questão de mostrar pra gente. Demonstrar Sim. pra gente. Porque ninguém quer aí que se a pessoa tem um plano muito grande, venha para outro que é grande também, mas não tão completo. Ninguém quer isso, tá? Mas vocês precisam comprovar pra gente que é assim, né? Segundo ponto, se tiver desconto no olerite do trabalhador, esse desconto tem que dar a opção para o trabalhador se ele quer continuar tendo essa opção, esse plano com esse desconto, ou se ele quer migrar para um plano que seja nos valores determinados pela convenção coletiva, né, Maria? Isso daí. Na amplitude da convenção coletiva. Por quê? Porque se tornou um direito, uma conquista dele, entendeu? Então é importante colocar isso em mente e entrar em contato conosco para conversar. Ninguém vai querer, não haverá caças, nada do tipo. Mas vamos ajustar, porque o nosso representado, ele passou a ter esse direito. Não é uma a mais que o trabalhador tá fornecendo, pelo contrário, é uma conquista. Então, se ele paga, tem que ser dado pelo menos o direito dele de escolher qual que ele vai querer fazer, tá? Eu acho que... E assim, gente, conversa, né? Sindicato, a gestão da Maria José é uma gestão de diálogo, não é uma gestão de briga, tá? Que é uma questão importante para colocar, né, Maria?
Tem, a gente continua aqui com a estabilidade de férias, viu, pessoal? Boa. Você que está voltando de férias, falou, vou ser mandado embora. Não pode, não. Exato. Se for, tem multa aí para receber, nos procure. É importante a estabilidade de férias, né, Maria José? Porque a Muito. gente tem muita gente que vai, né, Sai de férias, nem aproveitou direito, quando volta é mandado embora. Aí fica numa situação muito difícil. Então, esse foi um pensamento meu no ano passado. Eu falei, não posso deixar. E esse ano a Foi no gente passado ou trouxe. retrasado? Foi no primeiro ano seu já, não foi? Ou não? Foi no primeiro, Foi no não seu lembro. primeiro ano, é. Todo ano a gente tenta uma conquista nova, outra conquista, para Boa. vocês não estarem perdendo. Mas, pessoal, eu tenho que falar uma coisa muito chata para vocês que aconteceu. Bora. E a gente vai falar nisso. E a gente vai falar tanto para o trabalhador como para o empregador, tá? Você que está nos ouvindo, que gosta de acessar lá no YouTube, que gosta de acessar na rádio para ouvir o que a gente está falando. Pessoal, conduta antissindical é crime, tá? E esse ano, vocês sabem que em outubro a gente deixa para quem quer fazer carta de oposição. Trabalhador, cada carta de oposição, você está falando para esses direitos que eu acabei de falar para você que você tem ser diminuído, tá? Porque o que acontece? O patronal ele vai ficando mais forte e o laboral mais fraco quando vocês fazem essa carta de oposição. Vocês estão se opondo aos benefícios que vocês têm. E o patrão, por esse valor, né, bacana que ele fica, porque aí ele consegue ter mais força, muitos deles, desse mês de outubro aqui que passou, que eu falei que foi outubro vermelho, fizeram conduta antissindical. O que é uma conduta antissindical, Gabriel? Pois é, a conduta antissindical é aquela conduta em que o empregador, de certa forma, impede ou influencia a relação existente entre empregado e sindicato, tá? Você influencia, se você interfere, se você faz qualquer ato, né? Ou deixa de fazer um ato que, de certa forma, interfira nessa relação. Lembrem-se, sindicato ele é uma determinação constitucional. Quem quer, você pode gostar, não gostar de sindicato, mas ele existe. A Constituição entendeu que ele deve exercer o seu papel. O Sinconed exerce o seu papel e não vai do que você sente ou não. Nós fazemos um serviço muito bacana, honesto, transparente. E nós queremos o empregador se interfira nessa relação quando for para propor coisas legais, interessantes, resoluções para conflitos, né? Isso nós estaremos sempre abertos. Agora, não para jogar o trabalhador contra o sindicato, tá? O trabalhador ele tem que ter autonomia para fazer suas decisões, principalmente quando elas estão relacionadas ao sindicato. Então, por exemplo, uma conduta antissindical é quando um empregador, para ficar mais fácil vocês entenderem, fornece um carro para levar o trabalhador até o sindicato para fazer uma oposição. Ou quando, por exemplo, o trabalhador ou o empregador apresenta um modelo de carta de oposição. Isso não é impedir que o trabalhador faça oposição. O trabalhador vai fazer a oposição dele, se ele quiser, se ele tiver interesse. Mas isso é facilitar, é instigar, é fomentar uma oposição. Isso é uma conduta antissindical. Porque, novamente, ninguém está fazendo pedindo ou querendo, ou, enfim, um valor que é do condomínio. O trabalhador ele contribui com o sindicato com o valor que é dele, por excelência, não é do condomínio. Então, o condomínio não tem que entrar nessa relação. Novamente, nós somos do diálogo, as administradoras, né, grande parte delas sabe o tanto que a gente trabalha em conjunto, que a gente responde dúvidas, né? Mas isso não é tolerável, pessoas querendo entrar no sindicato e fazer carta em nome do empregado dela, ou dizer que o sindicato tem que acabar porque ela não gosta. Isso daí pra gente é inadmissível, porque nós não chegamos no empregador que faz coisas erradas e falamos que o empregador é um monstro e tem que acabar. Nós não fazemos nada nesse sentido. Pelo contrário, quando há um equívoco de uma administradora,
Quando ela vem conversar conosco, a gente não chega falando para ela, acusando ela de má fé, de ser ruim, de ser um empregado. Não, a gente senta, a gente dialoga. Então, o mínimo que a gente quer de respeito, né? E tem muito a ver com respeito, né, Maria? Conduta antissindical, você não acha? Respeito é tudo, né, meu amigo? A partir do momento que eu deixo de respeitar o sindicato, o sindicato já não vai mais deixar de levar até onde? Ao Ministério Público, né, do trabalho. né? Exatamente. A gente não vai deixar de abrir um processo contra alguma síndica que se acha dona do mundo, né? Porque você tem que tomar cuidado, né? Para mim falar alguma coisa, eu tenho que pensar bem no que eu estou fazendo. Exato. Então, quando a pessoa não pensa, minha mãe falava assim, a gente tem que pensar, senão o corpo padece, né? A gente faz coisa errada, a gente vai pagar pelo errado que a gente fez. Exato. E você, trabalhador, tá? Que não entende o que é sindicato, eu te convido mais uma vez aqui, tá? Falei isso num programa quando a doutora Graciana estava aqui e repito novamente. Você está convidado a conhecer realmente o que é o sindicato. O sindicato, ele não é esquerda nem direita. Ele é o que te representa, ele é o que luta para você ter todos esses benefícios que estão aqui. Exatamente. Então, cuidado para você não lutar contra você mesmo, tá? Porque, mas vai me fazer falta pagar esse valorzinho de assistencial. Cuidado, que às vezes você fazendo isso, você vai perder direito seu porque você está procurando um jeito de perder. Exatamente. E tudo que é bom vai terminando, né? Apesar da gente terminar mesmo assim, falando bem sério para você, olha, trabalhador, quanta coisa você tem? Exato. Você quer perder? Ou você quer continuar no próximo ano tendo mais coisa? Depende de você, tá? Então eu encerro aqui falando sobre convenção coletiva, falando para você. O benefício seu pode ser maior no próximo ano? Pode, depende de você. Não depende só da presidente ou do jurídico dela. Com certeza. Bom, a gente quer te dar o melhor. Mas você quer o melhor? Exato. É uma pergunta. Responde aí no WhatsApp pra gente. Perfeito. E é isso, né? Uma categoria unida fica melhor, né, Marisa? Sim, com certeza. É isso mesmo. E vamos se despedindo? Vamos se despedir. É isso, gente. Gostaria muito de agradecer vocês que tá nos ouvindo. Convenção coletiva vigente. Trabalho muito bem feito, tenho tranquilidade de dizer isso, tá? Espero que vocês aí, quem fez oposição, que vá novamente ao sindicato, repense, que se tiver interesse, que vá novamente aos sindicatos, pode ser revisto, tá? A gente conta com o apoio de vocês também, para a gente ter entradas e ter um sindicato forte, porque a Marisa tem contas para pagar, assim como todos nós, né? Mas é isso, eu queria agradecer novamente mais um ano junto, né, Maria, né, querida presidenta? Vamos tocando a entidade e olhando para frente. Joga a bola para você encerrar o programa. E vamos encerrando, deixando um grande abraço a todos, tá? Pensem, repensem, converse com seu colega aí, fala para ele, vamos lá, ver o sindicato de perto, bom? Um abraço a todos. Você, empregador que está nos ouvindo, pense bem, não faça conduta antissindical, não é legal. Isso não vale nada fazer uma coisa assim, bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e solta a nossa música. Tchau. Tchau.